Volume 503 do Histórico. O pensamento está falido porque terminou sua fase em 1935. Terminou a fase do pensamento, todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E que já tem existido muitas falências no mundo inteiro, porque todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho de sua liquidação, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E os feitos do pensamento deixou de vigorar. Hoje todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E todos raciocinando chegarão lá, e pensando e imaginando são embargados pela própria natureza. Porque ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, vão se transformar para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E muitos chegam até a dormir com o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. A falência dos feitos do pensamento e da imaginação é inevitável, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, e sim com o raciocínio. Porque a energia que está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. É a energia que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. É a energia da conscientização dos povos, que é a união de toda a humanidade, a concórdia de toda a humanidade, todos concordando com todos, porque de discórdia já chega a fase do pensamento. O pensamento e a imaginação sempre conservou a discórdia. Passaram por essa lapidação há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque todos são habitantes do mundo racional, e essa energia está aí materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Então aí todos encontrando a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos. Todos que já passaram a conhecer a cultura racional estão estudando a cultura racional. Porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais os arroxos da vida da matéria. Que a natureza vem arrochando todos, para que todos parem de pensar e tratem de raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, é a energia racional. A natureza não quer que ninguém pense mais e nem imagine, porque essa fase já terminou em 1935. E é por isso que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, como já existiu uma infinidade de falências. Hoje todos querem raciocinar. Estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. Ninguém quer mais pensar, porque sabe que não adianta. Pensando está ligado às duas energias do chão, a se transformar da categoria de animal racional para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia de bicho. E diante disso, ninguém quer mais pensar. Ficar ligado nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, que tudo nela se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra.
porque são duas energias já feitas assim. E é por isso que tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna habitante do mundo racional. E diante disso, ninguém está perdendo tempo, porque o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos querem ser corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo das energias puras, limpas e perfeitas. Por isso o progresso é de pureza. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos estão tratando disso, estão tratando de raciocinar, porque todos querem conhecer a concórdia, todos concordando com todos. Todos querem conhecer como podem transitar pelo espaço. Estando ligados à energia do verdadeiro Deus, todos transitarão pelo espaço. E assim são as mudanças naturais da natureza, que não sentiram essa mudança dessas duas energias por estar vivendo artificialmente. E por viverem artificialmente, vive contra a natureza, e quem vive contra a natureza não teve condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que antes de 1935 quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que é dessas duas energias do chão elétrico e magnético. Hoje conhecem as causas de todos os feitos, porque não há efeito sem causa. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E todo animal racional é filho de Deus porque tem raciocínio. Como tudo que existe é filho de Deus, embora na categoria inferior, mas não deixa de ser filho de Deus. Os animais, os vegetais, os minerais, tudo é filho de Deus. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a humanidade já passou por pedaços cruéis desde que nasceram do chão. Todos sofrendo até hoje, todos padecendo até hoje. E assim há milhões de milênios vem a natureza preparando todos, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Todos têm raciocínio, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. Deus é um habitante do mundo racional, é uma energia pura, limpa e perfeita, com poderes ilimitados, é o poder dos poderes. Hoje o mundo passa por esse cataclisma infernal, porque estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Quem estiver com esse livro nas mãos está salvo, porque passou a conhecer a sua volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem
para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu estado primitivo, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje estão conhecendo a causa dos apertos que a natureza vem dando na humanidade, jogando uns contra os outros, fazendo essa balbúrdia infernal, onde ninguém se entende, ninguém se compreende. Porque no pensamento estão todos os males da humanidade. Porque são duas máquinas de lapidação, que há milhões de milênios vêm lapidando a humanidade, preparando a humanidade, para depois de preparados estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Porque são filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio. Muitos chegam até a botar o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, por não estar aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando na humanidade. E por isso, no pensamento, a discórdia, todos discordando de todos. Para quê? Para a lapidação e preparação, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então, todos vêm passando por essa grande lapidação há milhões de milênios, sendo preparados para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer deixaram de ser materialista, porque sabe que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje todos fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais o arroxo que a natureza está dando na humanidade, para que todos deixem de pensar e imaginar e passem a raciocinar. Conhecer a razão da vida eterna e saber como voltar para a vida eterna. E por isso as coisas no mundo inteiro estão pretas e as guerras não cessam. Porque acabou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. As guerras destruindo os pensadores, as doenças novas como AIDS destruindo os pensadores, e uma infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Fora os desastres de avião, destruindo os pensadores, e fora os desastres de automóveis, destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de violências, essa infinidade de terrorismo, porque o pensador perdeu o direito de viver. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa. A mortandade dos pensadores é muito grande. A fase racional é do desenvolvimento do raciocínio, não do pensamento. Quem pensar está contra o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. E assim é esse mundo de ilusões e de sugestões, onde a sugestão está presente em todos os setores da vida. Sugestionam com as palavras, sugestionam com os discursos, que é um conjunto de palavras reunidas sentimentais, para mexer com o sentimento de todos, emocionar a todos. O que é uma prece? É um conjunto de palavras sentimentais
para sugestionar a quem está ouvindo e recebendo o fluido da sugestão, que é a emoção, palavras emocionantes. E assim foram feitas as catequeses, em que os jesuítas foram grandes catequistas, para amansar os selvagens, para amansar as feras bravias. Hoje as causas de tudo que já existiu e existe estão especificadas na cultura racional. Porque a cultura racional não é seita, nem doutrina, nem religião. É a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. E por isso não existe mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos e nem transfinitos. Os mistérios só existem na ciência filosófica e científica, que são os que vivem em mistérios entre si mesmos. Os mistérios são das seitas, doutrinas e religiões. Para ver que na cultura racional não existe nada disso, porque é uma cultura positiva que vai levar todos ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Por isso, na cultura racional não tem templo, nem sinagoga, nem casa de pregação. É uma cultura do verdadeiro estado natural da humanidade, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está o verdadeiro natural do animal de origem racional. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem alegres, felizes e contentes, por terem conhecimento do seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro que vem destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de doenças novas como AIDS, destruindo os pensadores. Causou essa infinidade de desastres naturais da natureza que vem destruindo os pensadores. Fora os desastres de avião e de automóvel que vem destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está essa mortandade no mundo inteiro. A natureza está destruindo os pensadores de todas as formas, jeitos e maneiras. E assim foi a fase dos indígenas. Quando terminou a fase dos indígenas, a natureza tratou de terminar a fase dos indígenas. E assim está acontecendo com os pensadores. Terminou a sua fase em 1935 e a natureza está destruindo os pensadores. Livro 504 do Histórico. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque o que o pensamento e a imaginação fizeram está a caminho da falência. É por isso que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, para poder chegar à concórdia, todos concordando com todos. Hoje todos têm que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Raciocinando está ligado à energia racional, está ligado à natureza, é favorecido por ela, é guiado por ela, é orientado por ela. E quem está ligado à natureza vence todos os problemas da vida. E por isso todos os estudantes de cultura racional têm melhorado muito porque estão ligados à natureza. Têm vencido todos os obstáculos da vida. Têm vencido todos os vícios da vida. Porque está ligado à natureza, está ligado à força maior que fez todos assim.
Hoje todos têm que raciocinar. Porque raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E não sentiram a mudança dessas duas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim deixamos de ser encantados pela matéria. Porque todo encantado não sabia o porquê que assim era. Não sabia o porquê que todos assim são. Não sabia de onde vieram e para onde todos vão, e nem para onde iriam. Para onde iriam? Iriam para as classes inferiores. Nem de onde são, porque estavam encantados pela matéria. E pensavam que a vida fosse essa mesma, nascer, sofrer e morrer, e resumiam a vida nisso, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, fanatizados por esses deuses materialistas, porque cada povo criou os seus deuses e suas religiões. Por isso existem milhares delas, fanatizados pelas Bíblias, fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, fanatizados por essa infinidade de filosofias. E todo fanático pelos feitos do pensamento não sabe o porquê que pensa. Porque se soubesse quem é o pensamento, ninguém pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que vêm preparando a humanidade há milhões de milênios, para depois de preparados estarem prontos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, antes de serem deformados, eram habitantes do mundo racional de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Antes de serem corpos de energia habitantes do mundo racional. E essa energia, depois da deformação e transformação racional, está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu progresso de pureza. E por isso são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E essa é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Todos são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Hoje estão sabendo falar em cultura racional, porque estão aprendendo a falar na cultura racional. Hoje estão sabendo que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Com o pensamento só ficam mais discussões, discutindo a vida inteira sem resolver coisa nenhuma. Discussões e mais discussões, um dilúvio de discussões. Porque o pensamento divide
E tudo que divide implanta discórdia, discordando uns dos outros e entrando em atritos e conflitos. Um brigueiro infernal entre todos por não saberem quem é o pensamento. O pensamento é um grande lapidador da humanidade. E por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. Agora, o raciocínio não deixa a pessoa perder a vida. Isso tem se dado com muitos que já estão raciocinando. A ciência filosófica e científica, e nas filosofias e nas religiões, seitas e doutrinas, mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, e o que não existe na cultura racional. Porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos, é a cultura consciente positiva. Não existe mistérios, porque não é religião, nem seita e nem doutrina. Os mistérios são conservados pelas seitas e doutrinas de religiões, porque não está nas religiões o princípio e o fim do mundo, está sim na cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos sabendo que o pensamento está falido e que todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E vai falir tudo mesmo, porque terminou a fase do pensamento. E todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar, porque sabe que o pensamento está falido. Todos agora querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando, imaginando, ligados nessas duas energias do chão, vão se transformar na categoria de bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias que se transformam de uma classe de bicho para outra, porque são duas energias em transformação. Ligados a elas se transformarão para as classes inferiores. E por isso todos que já passaram a se conhecer querem ficar imunizados dessas duas energias do chão e ligados somente na energia racional. Porque ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformação, sabem que vão parar na categoria de bicho irracional. Como já estão vivendo como bichos uns contra os outros, matando uns aos outros. Bicho é que vive assim, a lei é do mais forte. O mais forte se alimenta do mais fraco. E por isso a humanidade é carnívora e só comem os bichos depois de mortos. São antropófagos com o nome de civilizados porque só comem defunto. A galinha só come depois de morta. O pato, peru, cabrito, carneiro matam para comer. São os corvos com a capa de civilizado. Matam as feras para se alimentar. Matam o peixe para se alimentar. São corvos com aparência de civilizados, por isso matam as feras para se alimentar. E quem come depois de morto são os corvos desventurados. Por isso existe a desventura entre os civilizados, que vivem em constante discórdia, discordando uns dos outros. E no raciocínio é diferente. Está a concórdia, todos concordando com todos. E é da concórdia que todos estão necessitando. De discórdia já estão cheios e fartos. Tudo por quê? Porque o pensamento divide. E tudo que divide causa discórdia, causam os atritos. Os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmos, sem saber o porquê que assim é, sem conhecer o porquê que todos assim são, sem saber de onde vieram e nem para onde vão, sem saber para onde iriam se não passassem a se conhecer e de onde são. De onde são? Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está aqui na deformação, materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, que é a mecânica racional.
e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para desenvolverem o seu raciocínio. E por isso chegam até a botar os livros debaixo do travesseiro para que seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível. E muitos chegam até a dormir em cima da obra, botando os livros debaixo do colchão, no seu comprimento, e dormindo em cima dos livros, como quem diz: eu estou dormindo dentro do mundo racional. Muitos chegam a fazer isso para sonhar com o mundo racional, para ver o grande desespero que estão essas criaturas, que estão ansiosos para sentir o seu raciocínio desenvolvido, fazendo tudo o que pode, para ver a astúcia de muitos, colocar os livros debaixo do colchão na altura de seu comprimento, a ansiosidade de querer ver o seu raciocínio desenvolvido e de sonhar com o mundo racional. Hoje todos fazendo o que podem para raciocinar, porque ninguém quer viver mais pensando, porque sabe que o pensamento está falido e os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Que não adianta mais pensar, o que adianta é raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer, porque estão vendo e sentindo que a natureza está apertando todos os pensadores para que deixem de pensar. É por isso que todos estão passando por essa vida apertada por causa dos que ainda estão pensando. E por isso as coisas no mundo cada vez ficam mais pretas. A vida se tornando cada vez mais horrível. Tudo cada vez mais caro. Tudo cada vez pela hora da morte. Ninguém está mais aguentando o arroz que a natureza está dando nos pensadores. O dinheiro ficando mais difícil de arranjar e faltando víveres para a alimentação da bicharada do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, quem diria que a fase do pensamento ia se acabar? Coisa que ninguém nunca disse. Mas a matéria é assim, tudo que tem princípio tem fim. A vida teve princípio e tinha que ter o seu fim, porque é uma vida que está fora do seu verdadeiro estado natural, nessa deformação e transformação racional. E por ser uma transformação racional, é que as pessoas se transformam para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional. Como estão vivendo igualmente a bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam, a violência não cessa, o terrorismo não cessa, os desastres naturais da natureza não cessam. É por isso que esse progresso material é um progresso que vai a regresso, porque é um progresso de destruição. É um progresso dos deformados. É um progresso inconsciente, genuinamente inconsciente, porque estão regredindo e, traídos pelo pensamento, pensam que estão progredindo. Porque o pensamento é um traidor dos pensadores. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. É traído pelo pensamento. O pensamento é um traidor dos pensadores. Agora o raciocínio é o dono da vida. E o dono da vida não deixa a pessoa fracassar. Por isso todos que estão desenvolvendo seu raciocínio estão bem diferentes do que eram e bem diferentes do que foram quando pensavam e imaginavam. E muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, quase chegando à fraternidade verdadeira e à concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Quando toda a humanidade chegar a esse ponto, todos se sentirão felicíssimos, que vão chegar. Por isso aí estão nos livros o conhecimento da flora medicinal e da flora marinha,
o que devam de fazer para o prolongamento dos anos de vida de sua existência. Vão assistir o progresso da concórdia, que são todos concordando com todos, e vão assistir a transitarem pelo espaço. O pensamento e a imaginação, que são duas energias deformadas por serem poluídas, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço. E ninguém pesa toneladas, por muito gordo que seja. E a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, fará que todos transitem pelo espaço. E a natureza já está dando em sonhos, porque muitos já sonham que estão transitando pelo espaço. A natureza anunciando em sonhos o futuro da humanidade que é transitar pelo espaço. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos por tomar conhecimento do futuro da humanidade. É um futuro lindíssimo. Depois do progresso da concórdia, todos estarão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que o futuro da humanidade é a coisa mais linda que pode existir. Principalmente o progresso da concórdia, todos concordando com todos. Então virá a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia entre todos. Quando chegar a concórdia, todos estarão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, esperando todos de braços abertos, todos deformados, encantados pela matéria, que pensavam que nunca iam encontrar o seu verdadeiro estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 505 do Histórico.